Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, então, dando continuidade ao nosso canal, hoje nós vamos praticar um pouquinho, ok? Então, selecionei algumas questões aqui para nós fazermos. A primeira questão diz o seguinte: deixa-se cair um objeto de massa 500 gramas de altura de 5 metros acima do solo. Assinale a alternativa, né? Eu tirei as alternativas nessa questão, que representa a velocidade do objeto, imediatamente antes de tocar no solo. Desprezando-se a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo. Bom, antes de mais nada, eu vou tentar tirar as informações que a questão nos dá. Primeiro delas aqui, ó, a massa está aqui, ó, 500 gramas. Ele falou que partiu de uma altura de 5 metros e que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero determinar, né, a velocidade. Tá, mas acabou? Tem mais alguma informação? Tem sim. A mais importante delas está aqui, ó. Ele falou o seguinte: essa aqui é o bizu. Deixa-se cair um objeto. Quando ele fala deixa-se cair, isso é uma dica importantíssima. Então, qual é a dica? Quando fala deixa-se cair, significa que ele partiu do repouso. Então, se parte do repouso, velocidade vale 0 metros por segundo. Outro ponto importante aí, massa. A massa, quando estou falando para desprezar a resistência do ar, significa que a massa vai ser irrelevante para o sistema. Então, nesse sentido, o que eu preciso me preocupar? Não preciso me preocupar com ela. Então, se eu não preciso me preocupar com ela, isso aqui para a gente vai ser irrelevante. Vai ser só para atrapalhar a sua vida, ok? Então, outro ponto importante aí, que a altura vale quanto? 5 metros. E que a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, o que eu estou querendo calcular é a velocidade final. Não faço a mínima ideia de quanto que vale isso aqui. Então, mas o que eu tenho que fazer? Bom, para você que não lembra, volte nos vídeos anteriores aí, que lá está mostrando um pouquinho a teoria e as ferramentas que nós utilizamos. Então, para a gente ganhar tempo aqui, se eu estou trabalhando com só tenho essas informações aqui, quando eu estou trabalhando com queda livre, com movimentos verticais, eu tenho que lembrar que tem aceleração. Se tem aceleração, qual é a aceleração? A aceleração, nesse caso, da gravidade. Mas não importa, se é aceleração, estou trabalhando no movimento uniformemente variado. Logo, se é um movimento uniformemente variado, existem essas três ferramentas que nós utilizamos no vídeo anterior. Então, de cara, não tenho tempo aqui, então eu vou lembrar dos vovôs, que já se passou bastante tempo, eu já nem sei mais qual o tempo que eu utilizo, e eu sei que eles são bem safadinhos. Quando eu estou lembrando aí dos avós, que eles estão num triângulo amoroso. Lembra disso aí? Vovô e vovó. Mais dois anões num triângulo amoroso, ok? Onde a nossa Um astronauta em um planeta desconhecido observa que um objeto leva 2 segundos para cair, partindo do repouso de uma altura de 12 metros. A aceleração gravitacional desse planeta equivale a quanto? Bom, de novo, as informações úteis aqui é que agora é um planeta qualquer e eu quero saber qual é a aceleração. Isso aqui de cara é o que eu preciso saber. Outro ponto, eu já tenho a altura. E eu tenho aqui também o tempo. Bom, se eu tenho o tempo, já não posso mais olhar para o Torricelli. Então, nesse caso, eu tenho aquelas duas equações, que é o S0, ou como estamos trabalhando com altura, né? Mais V0 T mais GT ao quadrado
sobre 2. Tomás, não lembro disso. Volta no livro, num vídeo anterior nosso para você lembrar. E a vovó atraente, beleza? Que vai virar, onde tem A, vira o G. T. Tomás, mas e aí? Qual é a outra informação que passou aqui pra gente? Ó, aqui, ó, partindo do repouso, beleza? Isso aqui também é muito importante para esse tipo de questão. Se eu estou falando que está partindo do repouso, automaticamente a minha velocidade inicial vale 0. E como eu estou trabalhando em qualquer referencial, vou escolher aqui meu referencial inicial, aqui vale 0. Como eu quero saber a aceleração da gravidade, eu já vou olhar para esse cara aqui, a primeira equação. Eu vou olhar para essa daqui. Por que, Tomás? Porque essa aqui, ela tem a altura, que ele já definiu, tem o tempo e eu quero o g. Então, vai ficar de forma direta, onde tem h vira 12 metros, igual. Vamos voltar um pouquinho aqui, para a gente não se perder. Então, vai ficar h igual gt ao quadrado sobre 2. Então, substituindo aqui os valores nos seus respectivos lugares, né? Quais são esses valores? O Hzão equivale a 12 metros. O H0 é igual a... Deixa eu fazer isso direito. O H0 igual a 0 metros. Velocidade inicial igual a 0 metros por segundo. Bom, uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Então vamos já sair sublinhando as informações que são importantes. Já falou aqui, ó. A altura, 20 metros. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito sentido vertical, ou seja, só caiu. A partir do repouso, olha, ó. Repouso. Somente sob a força da gravidade. Desprezando, de novo, né, as forças de atrito perdão, e a resistência do ar, a ave chegará no mar com que velocidade em metros por segundo? Então, bem similar à primeira questão. Então, de novo, eu tenho a aceleração da gravidade. Tomás, eu não lembro desse valor. Como é que faço isso aí, Tomás? Bom, então não tem como... Se não, a questão não dá, você vai já falar que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial, partir do repouso, 0 metros por segundo. E altura igual a quanto? Cadê? 20 metros. Ele não deu tempo e eu quero saber a velocidade final. Então, de novo, Torricelli. Então, vai ficar v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2g delta h. Como está no sentido da gravidade, então vai ser positivo. Então, v ao quadrado, substituindo os valores, velocidade inicial vale 0, mais 2 vezes, o 0, né, aqui somando, a gravidade que vale 10, vezes a altura que vale 20. Então, a questão agora é múltipla escolha, mas essa questão aqui vai ser bem rápida. Dois corpos de massa A e B, onde MA igual a 1 kg. Então, vamos lá marcar as informações aqui. Então, deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Acho que vai ficar mais fácil para a gente marcar. Então, aqui nós temos a informação, essa informação inicial, que vale 10 metros, 10 quilogramas, e a outra supermassiva, que é uma tonelada, né? E aí, Tomás, o que eu faço? Então, esses corpos têm essas massas aí, e elas são abandonadas, ou seja, são abandonadas a velocidade inicial, então, abandonada
velocidade inicial igual a 0 metros por segundo, de uma altura h qualquer. E ele quer saber o seguinte, eu tenho as informações, que o tempo de queda de A é igual ao tempo de queda de B, o tempo de queda do corpo A é maior do que o tempo do corpo B. Na letra C, o tempo de queda do A é menor que a do B, o tempo de queda depende do volume dos corpos, e na letra E, o tempo de queda depende da forma geométrica dos corpos. Você está se perguntando, pô, mas um é mais massivo que o outro, então, teoricamente, o B vai cair bem mais rápido. Meu amigo. Próxima questão diz o seguinte, vamos analisar aqui também, não vai haver necessidade de ficar fazendo conta nessa aqui não. Uma pessoa do alto de um prédio, de altura h, joga uma bola verticalmente para baixo, com uma certa velocidade de lançamento. A bola atinge o solo com uma velocidade cujo módulo é V1. Em um segundo experimento, essa mesma bola é jogada do mesmo ponto no alto do prédio, verticalmente para cima e com o mesmo módulo da velocidade de lançamento que no primeiro caso. A bola, por sua vez, sobe até uma altura h acima do lançamento e chega ao solo com uma velocidade cujo módulo é V2. Desprezando todos os atritos, considerando as trajetórias retilíneas, é correto afirmar que... Bom, então vamos lá. Vamos analisar ponto a ponto aqui. Vamos fazer um desenho que eu acho que vai ficar melhor. Então, deixa eu desenhar aqui em preto mesmo. Então vai ficar o seguinte. Então ele estava num prédio, uma posição qualquer. E aí ele tinha uma bolinha. Essa aqui tinha uma altura h. Deixa eu fazer isso aqui direito. Uma altura h, esse prédio. E ele vai atingir o solo aqui. Então, peraí. Bom, então é o seguinte. Esse cara, inicialmente, ele tacou a bola com uma velocidade qualquer, no primeiro caso. E essa bola aqui chegou com uma velocidade aqui embaixo com V1. No segundo caso, em vermelho, aqui, deixa eu colocar a velocidade aqui, né? Essa velocidade aqui é V. No segundo caso, ele pegou essa bolinha, a mesma bolinha, as mesmas condições, eu vou colocar em vermelho só para diferenciar, colocou a mesma velocidade, então essa aqui eu vou colocar preto, só que agora para cima. Então essa bolinha subiu, chegou a uma certa altura, que eu vou chamar de a galinha, e depois ele começou a descer. E aí ele quer saber o seguinte, e aí ele falou que aqui embaixo, quando ela tocar no solo, vai chamar de V2. E aí, o que eu tenho que analisar? Bom, analisar o seguinte ponto. Ele vai partir inicialmente, essas velocidades aqui, de lançamento, foram iguais, só que em sentidos contrários. Então, o que eu tenho que lembrar é o seguinte, se não há variação, ou seja, se não há energias, né, forças dissipativas no sistema, então as minhas condições iniciais elas vão ser conservadas, elas serão preservadas. Então, nesse sentido, essa velocidade ela vai começar a aumentar e vai chegar com uma velocidade 1 qualquer lá. O problema é o segundo caso que eu tenho que analisar. O meu segundo caso está relacionado com a seguinte questão. Ele subiu e depois desceu, Tomás. E aí? Na subida, ele vai subir até uma altura qualquer e depois, na altura máxima, ele vai cair. Como é que eu posso saber? Qual é a ideia aqui, Tomás, para que eu consiga relacionar essas duas aqui? Torricelli. Então é o seguinte, você pode pensar da seguinte maneira. Vamos pegar aqui no segundo caso. No segundo caso,
eu tenho a velocidade inicial e a velocidade final. A velocidade final aqui, velocidade final vale zero, porque é a altura máxima. Então, vale zero igual a velocidade inicial, que é em preto, ok? Então, aqui é v ao quadrado inicial. Como está contrário à gravidade, então vai ficar menos 2g, e eu vou chamar de h', ok? Então, a minha velocidade ao quadrado é igual a quanto? A questão diz o seguinte: uma esfera de borracha de tamanho desprezível é abandonada de determinada altura, no instante t igual a zero, s segundos, cai verticalmente depois de 2 segundos, choca-se contra o solo, plano horizontal. Após a colisão, volta a subir verticalmente, parando novamente. No instante tzão, em uma posição mais baixa do que de onde partiu. O gráfico representa a velocidade da esfera em função do tempo, considerando desprezível o tempo de contato entre a esfera e o Sol. Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10, calcule a distância percorrida entre 0 e t. Então, vamos lá pegar as informações úteis. Então, vamos lá, uma esfera desprezível e abandonada, que é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, nós temos que ele cai verticalmente depois de 2 segundos. Vou fazer de 0 a 2 e depois de menos 18, né? No caso, de 2 ao tzão. Ué, Tomás, mas eu não sei quanto que vale o tzão. Não importa. Você sabe essas duas velocidades. Se você observar o gráfico aqui, você tem uma velocidade, aqui você tem outra velocidade e aqui você tem outra velocidade. E você também tem, cadê? Ele falou as alturas, deixa eu ver. A altura é o que você quer determinar. Então, ele quer saber a distância percorrida dessa partícula. Então, ele quer saber aqui, vamos pegar isso aqui, ele deixou a partícula cair. Então, ele deixou a partícula cair e depois essa partícula subiu até uma altura qualquer. Então, aí, quando t igual a zero, que é o primeiro ponto aí, o t de partida, né, quando t igual a 0 segundos, eu tenho a velocidade inicial, que vai valer 0 metros por segundo. Quando t igual a 2 segundos, eu tenho a velocidade final, que vale 20 metros por segundo. E agora, o que eu faço? Velocidade, eu quero saber a altura e tenho a gravidade, sem necessitar o tempo, Torricelli. Então, mas já eu tenho tempo, eu posso utilizar o outro, o sorvetão? Pode. Vou fazer por Torricelli, tá bom? Vou tentar fazer dos dois modos aqui. Vou fazer, como a gente já está usando bastante o Torricelli, então vou fazer de forma mais prática o sorvetão. Então vai ficar H é igual a quanto? H0 é a altura inicial, que eu vou considerar zero, ok? Então, zero, mais a velocidade inicial, que vale zero, mais, como é sentido da gravidade, então vai ficar 10 vezes o tempo, de 0 a 2, vale 2 ao quadrado, sobre 2. Então, meu H é igual a quanto? Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2. Né? Nesse caso, posso simplificar. Então, 10 vezes 2, 20 metros. Agora, eu vou pegar no segundo momento aqui. No segundo momento, eu não tenho tempo, então complicou um pouquinho. Não faço a mínima ideia de quanto que ele fez. Então, eu vou usar o Torricelli nesse caso aqui. Ah, Torricelli, Tomás, o que eu vou calcular? Eu tenho, por exemplo, no instante t igual a 2 segundos, eu tenho a minha velocidade, que vale... Quanto que é a velocidade aqui para t igual a 2 segundos, né?
E esse 18 ao quadrado aí, como é que vai ficar? Vamos fazer aqui no cantinho. Deixa eu abrir mais um pouco a tela aqui. Então, 18 ao quadrado é a mesma coisa que 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 8 mais 6, 14. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. Então aqui vai dar 4. 8 mais 4, 12. Vai 1. Então aqui vai dar 324. Então, meu H é igual a 324 sobre 20. E isso aqui vai dar, dividido por 2, né? 162 dividido por 10 aqui, uma. Próxima questão, tranquilona, é o seguinte. Uma castanha do Pará é fonte de alimentação e de renda de populações tradicionais da Amazônia. Sua coleta é realizada por extrativistas que percorrem quilômetros de trilha nas matas durante o período de chuvas amazônicas. A castanheira é uma das maiores árvores da floresta, atingindo facilmente a altura. Olha a altura aqui, ó. Já falou, hein? 50 metros. O fruto da castanheira, por sua vez, um ouriço, tem cerca de 1 quilograma. E... Opa, isso aqui. O fruto da castanheira, por sua vez, tem cerca de 1 quilograma e contém 16 sementes. Então, baseando-se nesses dados, o valor padrão da aceleração da gravidade vai ser dado por esse valor, e pode-se afirmar que a velocidade do ouriço, da castanheira, ao atingir o solo, em metros por segundo, vale quanto? Então, informações eu já tenho. O que mais eu tenho aqui é a aceleração e tem a altura. Então, mais é a massa. Se ele falou para desprezar, ignora, despreza mesmo. Então, vai ficar velocidade final ao quadrado, não tenho tempo, Torricelli, mais 2 vezes a gravidade, vezes a altura. Então, velocidade inicial vale 0. Um corpo A é abandonado de um ponto situado a 10 metros acima do solo. No mesmo instante, um corpo B é lançado verticalmente de baixo para cima, com essa velocidade inicial. Desprezando a resistência do ar, chamando respectivamente VA e VB as velocidades de A e B. Quando se encontram a 5 metros, o valor da razão entre VA e VB vale quanto? Bom, então vamos lá, vamos pegar as informações. Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Outro ponto aí que nós temos é que a altura máxima vale quanto? 10 metros. 10 metros. Eu sei a velocidade inicial de A e sei a final de B. Inicial de A é quando ele está em... Vou colocar inicial A 0, vale 0 metros por segundo. E a final de A, que é o VA, vale VA mesmo. Bom, e para B? Vamos lá, vamos pegar as informações de B. Como é que vai ficar? Para o A, eu tenho que a velocidade inicial vale 0. Eu quero calcular a velocidade de A, que eu vou chamar de A', quando a altura for igual a 5. Isso ao quadrado, igual a velocidade inicial vale 0, mais 2 vezes o 10, perdão, G, mais 2 vezes o G, vezes a altura de 5. Então, VA' ao quadrado vale 10G. Ok? Então, agora vamos para o B. Para o B, eu tenho que olhar separadamente. Primeiro, eu tenho que saber quanto que vale a velocidade inicial dele. Então, para saber a velocidade inicial dele, eu vou olhar o mínimo que da onde ele foi lançado até o máximo que ele foi lançado. Quando ele chegar no máximo, então a velocidade final dele, VB' ao quadrado, tem que ser igual a 0. Então vai ficar 0 ao quadrado, de novo substituindo a equação de Torricelli, é igual a VB
ao quadrado. Como está subindo, menos 2 vezes g. Então, a velocidade de f ao quadrado, quando eles estiverem tocando em 5, aqui vale 20, que é esse cara aqui, ó. A gente já achou. Menos 20g no caso, né? Menos 10g. Então, a velocidade pf ao quadrado vale 10g. E agora, Tomás, o que eu faço? Agora eu faço a comparação. O nosso VA' é igual a 10g. O VA que está ao quadrado. Bom, galera, então para a gente finalizar a nossa aula, então vamos pegar essa questão. Ela é um pouquinho mais complexa, mas ela é bem interessante. Tem alguns assuntos, tem alguns pontos que são bem úteis para fazer esse tipo de questão. Bom, o início dela diz o seguinte, ó, 3 bolinhas idênticas são lançadas na vertical, né, lado a lado, e em sequência a partir do solo horizontal, com a mesma velocidade, então todas elas vão ter 15 metros por segundo, sendo lançadas para cima. O segundo, após o lançamento da primeira, a segunda bolinha é lançada, e a terceira bolinha é lançada no instante que a primeira chega no chão. Considerando, então, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que os efeitos da resistência do ar ao movimento podem ser desprezados, determine primeiro a altura máxima atingida pela bolinha e o instante de lançamento da terceira bolinha. Bom, então vamos lá. Vamos a partir da primeira bolinha. Então a primeira bolinha, vou colocar em azul para diferenciar. Então a primeira bolinha diz o seguinte: se eu estou... É só aplicar na equação de Torricelli, que diz o seguinte: v ao quadrado igual a v0 ao quadrado. Como estou jogando a bolinha para cima, então vai aparecer um menos aqui. 2 vezes a gravidade, delta H. Então vai ficar velocidade final máxima 0, igual a 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10, vezes a altura máxima. Então a altura é igual, que vai ficar 2 vezes 10, né? Deixa eu descer um pouco a tela. Quero aproveitar o máximo possível. Então, isso aqui vai dar H é igual a 11,25 metros. Ok? Bom, então, vamos lá. Agora, como eu quero calcular quando que a terceira bolinha foi lançada, então eu tenho que olhar aqui, ó, para a altura máxima. Ah, Tomar, como assim? Porque o que acontece? Com a altura máxima, eu consigo calcular qual foi o tempo necessário de que a bolinha subiu e desceu. Você pode fazer de duas maneiras. A primeira delas é o seguinte, ir direto pela equação. Então, para determinar o tempo aqui, como é que ficaria? Se eu estou trabalhando com o movimento lançamento, né? Então vai ficar H0 mais V0t, como é lançamento para cima, gt ao quadrado sobre 2. Então, minha altura inicial vale 0, minha velocidade inicial eu tenho, a minha altura final eu vou considerar 0, porque é o que foi e depois desceu. Então vai ser 0 também. Então vai ficar 0 igual a 0, mais 15, que é a velocidade inicial, vezes t, menos a gravidade, que vale 10, 10 sobre 2, 5t ao quadrado. Então aqui, como eu sei que o tempo não é negativo, então eu já posso simplificar tudo por... não é zero, perdão, como o tempo não é zero, então eu já posso simplificar. Então ficaria, dividido tudo por t, vai ficar 0 igual a 15 menos 5t.
Logo, o meu t é igual a 15 dividido por 5. Passei esse cara aqui, ó, do outro lado com o sinal trocado. Então, meu tempo vale 3 segundos. Então, mas existe outro modo? Sim, eu comentei que existe. Você calcula primeiro o tempo de subida e depois você calcula o tempo de descida e você soma. Beleza? Lembrando, uma dica, como não há forças dissipativas, no movimento vertical, o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então, quando você fizer a conta, você vai achar que o tempo de subida é 1,5, logo o tempo de descida vai valer 1,5 também. Ok? Então, você já tem a letra A e a letra A quase toda feita. Beleza? Agora vamos fazer a letra B. Na letra B, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o instante e a altura H indicada na figura. Então, ele quer saber aqui, ó, quando esses caras aqui vão se encontrar, nessa posição aqui. Ele quer saber essa altura e esse tempo. Então, vamos lá. Nessa altura aí, nesse tempo, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou calcular qual foi o tempo que ele levou para chegar até ali. Como, Tomás? Então, vamos lá. Então, no primeiro caso aqui, vou fazer para bola, para a primeira bola, tá? Então vai ficar H é igual a H0 mais V0t, isso aqui é a letra B, perdão, mais V0t, menos, né, como é um lançamento para cima, t ao quadrado sobre 2. Então aqui vale 0, porque é o que eu parti. A altura H, eu vou colocar aqui, Hzão, igual a velocidade inicial, que vale 15, vezes o meu tempo, menos a gravidade, que vale 10, dividido por 2, 5, t ao quadrado. Então, essa aqui é a equação da primeira bolinha. Então, vou deixar isso guardado. Agora, eu vou olhar para a bola número 2. Então, segunda bola. Para a segunda bolinha, o que vai acontecer? O meu tempo final dela vai ser o tempo que a primeira levou mais 1 segundo. Foi o que ele falou no texto. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Só que aí, agora, o que vai ter? Eu tenho Hzão é igual a quanto? H0 partiu do zero também. Teve a mesma velocidade de 15. Só que aqui agora é o t', porque é um outro tempo. Menos 10 dividido por 2, 5. T ao quadrado, aqui é t' ao quadrado. Beleza? Então, meu Hzão vale 15 vezes... Quem é o meu t'? Meu t' é o t mais 1. Menos 5 vezes t mais 1 ao quadrado. Ok? Bom, então o que eu vou fazer? Vou abrir essa distributiva aqui. Vamos ver no que vai dar. Então, vai ficar como aqui? Então, esse cara aqui para cima. Então, vai ficar Hzão é igual a 15t mais 15 menos 5, que multiplica, aí aplicando a distributiva ali, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o meu Hzão é igual a 15t mais 15 menos 5t ao quadrado menos... Aqui vai ficar como? Então, esse cara aqui vai vir para cá agora. Então, meu H é igual a 15 vezes 2 segundos
menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então, o meu H é igual a 15 vezes 2, 30. 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20. Então, menos 20. Então, o meu H igual a 10 metros. Bom, galera, essas aí foram as questões sugeridas para vocês praticarem em casa, beleza? Faça com calma, dá uma lida, volte se tiver dúvida, pare. Por quê? Tem muitos detalhes aqui que são muito importantes para vocês fazerem essas questões, ok? Bom, beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!